Você conhece o Bounty Rush como um jogo até que bonito esteticamente, né? Você tem que admitir que o jogo é bem bonito, os gráficos são bem legais. O estilo do jogo é bem da hora, né? Envolve pegar tesouros e batalhas online, né? Você duelando contra jogadores e eventos bem separados. Mas você sabia que o jogo nem sempre foi assim? O jogo teve uma ideia inicial até que bem diferente do resultado final do jogo, né? Quando foi lançado. Pois é, galera. Muitos não sabem, mas o passado do One Piece Bounty Rush era simples para alguns, mas talvez aterrorizante para outras pessoas. Salve galera do canal, quem fala é o Sr. Caos e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre como era o One Piece Bounty Rush antes, né? Tipo, antes de você conhecer, muito provavelmente, né? Poucas pessoas devem saber dessa verdade aí, do passado do jogo, mas ele existiu e realmente você vai ficar chocado com o que você vai ver, né? Com a proposta inicial do jogo, né? Mas antes, se você caiu de paraquedas, deixa o seu like, se inscreve no canal, faz conteúdo de One Piece no geral. Vamos pegar 17 mil aí, me ajudem nessa meta que eu vou ficar feliz demais. E também, claro, compartilha para os seus amigos aí que gostam desse universo de One Piece, gostam desse tipo de entretenimento, assim você deixa o Sr. Caos feliz. Agora, sem mais enrolação, né? Dados os salves, bora pro vídeo. Bom, o jogo foi lançado, a gente tá no aniversário de 3 anos, né? A gente passou do aniversário de 3 anos, em 3 anos e pouquinho. Então o jogo foi lançado ali perto de 2018 para o global, né? Mas antes disso, como é que era o jogo antes disso? Qual que era o conceito desse jogo? O que o Caos está falando tanto? Bom, galera, para começar, One Piece Bounty Rush em suas betas iniciais tinha um gráfico totalmente diferente do que é atualmente. Talvez uma proposta que pode ser considerada um pouco diferente da final e realmente era um jogo bem diferente. Realmente as fases eram bem diferentes, os mapas, o layout do jogo, os botões de ataque, até talvez os personagens, os modelos 3D dos personagens eram um pouco diferente. Pra ser mais exato, é só você prestar atenção neste trailer que eu estou mostrando na tela, né? Mostra ali personagens, mostra o Crocodile Luffy, o próprio logo do jogo já é diferente. Esse vocês devem conhecer, né? Já deve ter rodado por aí, mas de geral, o jogo tinha uma proposta um pouco diferente. Você poderia ajeitar a câmera, né? Também o menu do jogo era diferente. Você podia jogar online, né? Ainda não escapou daquela premissa, né? Do jogo ser online. Realmente o jogo é online, né? Atualmente, e realmente era online antes. Tinha muitas coisas diferentes, realmente. Você sabia que tinham mais de 3 classes no jogo? Tinham mais de 3 classes. Antes não existia a classe atacante, defensor e corredor. Existiam as classes lutador, suporte, espadachim, guerreiro e atirador. Realmente eram 5 classes que existiam no jogo e não tinha nada a ver com atacante, defensor e runner, né? Então realmente é um jogo com uma proposta que já começa com isso, né? Começa a bizarrice aí, né? Que existiam 5 classes, não eram só 3, né? Eles realmente separavam entre atiradores, espadachins, guerreiros e lutadores e supporters. Então isso é só para começar a estranheza, né? E também o próprio menu do jogo, né? Vamos começar pelo menu do jogo. Vocês estão vendo o menu do jogo de uma beta, é uma beta teste, né? Não é a versão final. Talvez por isso que alguns não conheçam, porque até que não é a versão final, mas até que tá ali bem ajeitadinho e tal. Você vê ali o caracol de transmissão de tela, né? Para representar a barra de informações de atualizações do jogo. Você poderia aumentar as estrelas dos personagens também. Você tinha seu rank, quantidade de diamantes, bounty coins, também tinha liga. Tinha ali um calendário que eu acho que eram os eventos, né? As missões de evento que são atualmente, né? E mais algumas coisas. Também antes de começar a partida você escolhia entre 2 personagens, né? Para você estar jogando, você tinha todos os seus personagens e escolhia 2 deles para jogar as partidas. E quando você usava seus personagens, você não tinha escolha de esperar o seu outro personagem carregar de volta, né? Que normalmente a gente tem no jogo. Assim que você fosse tomar KO, o seu outro personagem aparecia automaticamente sem você ter a chance de escolher, né? Esperar aquele outro personagem, seu personagem, respawnar de novo. Também o próprio início do jogo, né, era bem diferente antes. Você começava por um tutorial, né, de como jogar, mas tinha muita coisa, praticamente tudo diferente. Primeira coisa que é um conceito de mapa que a gente nunca viu aí no jogo, né? A gente não se sabe o que aconteceu com esse mapa. Ao meu ver, ele virou baratie, né? Mas basicamente é o tutorial do jogo e te ensinava ali
a você dar os combos básicos, e realmente tinha umas coisas bem bizarras, né, quando quantidade de socos carregadas, que se eu não me engano, quando carregasse ao máximo, você poderia soltar uma skill, né, carregar uma skill, eu não sei isso ao certo, mas enfim, você enfrentava NPCs nesse tutorial, né, de jogar NPCs, meio que eu acho que virou isso ali, virou versus 100, tenho quase certeza disso. Basicamente é o tutorial que você enfrentava NPCs e eles te ensinavam a jogar assim e terminavam esse tutorial com bosses. Realmente já existiam bosses no jogo naquela época, e o boss, antes de ter um evento próprio, né, ele fazia parte da partida, realmente, galera. Faltando ali uns 2 minutos, ou 1 minuto, acho que 2 minutos mesmo, para acabar a partida, aparecia um boss no jogo, aparecia um boss, e esse boss te dava mais tesouros. Eu vou te ensinar agora como eram os tesouros antes. Você tá ligado que hoje em dia, né, você tem que pegar tesouros ali, tem áreas de tesouros, existem 5 tesouros no mapa, e quem tiver a maior quantidade deles, ou pelo menos a maior quantidade de pontos, né, de tesouro até o final da partida, vence. Mas antes não existia pontos de bandeira, realmente você tinha que finalizar NPCs na partida, realmente tinha NPCs na partida e eles determinavam se você venceu ou não. Como assim, Caos? Basicamente, você tinha seu lado do baú do tesouro, né? Tinha o seu tesouro e tinha o tesouro inimigo. Aparentemente, só posso mostrar pra vocês esse mapa aí, que é o mapa de Alabasta, né? Creio que é a beta da beta do Alabasta Dia. E você tinha que finalizar os NPCs. Eram NPCs que apareciam no mapa. E quando você finalizava eles, você acumulava Bounty Coins, né? Você acumulava os bells ali para o seu próprio time. Quem tivesse mais bells no final é que vencia, não era quem tivesse mais tesouro, né? Bom, de certa forma é quem tem mais tesouro, mas quem finalizasse, basicamente quem finalizasse mais NPCs, vencia. E a partir dos 2 minutos apareceu o boss. O boss dá uma quantidade absurda de tesouros, então praticamente quem finalizasse o boss no final ganhava a partida. O que vem a se tornar os bosses separados hoje em dia, né? Eventos de chefes separados, o boss era introduzido no meio da partida ali, como um desafio. Quem finalizasse o boss era a partida ganha praticamente. É basicamente como funciona o quadribol, né? Que se você pegasse o pomo de ouro, você vencia. E também tinha vários itens no mapa, e esses itens upavam coisas diferentes no seu personagem no meio da partida. Por exemplo, você pegava ali umas uvinhas, upava um pouco de ataque ou crítico, então no meio do mapa surgia ali várias frutas para você pegar, e você não upava só crítico, ataque, defesa, velocidade, mas também você upava HP. Eu não sei como é que isso funciona, não me pergunte, mas pelo que parece upava HP também. E sim, realmente eram partidas online, você jogava personagens, né, com jogadores online, mas tinha essas coisas no meio da partida, que era uma confusão total, NPC pra lá, NPC pra cá, boss pra lá, e esse boss desgraçado, né, que é o Crocodile. Acho que foi daí que eles tiraram a péssima ideia de fazer os tornados de Alabasta Night, né, vocês podem ver que chega uma hora que o Crocodile lança uns tornados em volta dele, então praticamente foi aí que nasceu a ideia não tão boa assim de fazer os tornados do Alabasta Night, né? Culpa esse Crocodile aí, maldito. E ao que parece não tinha sistema de medalhas no jogo, não tinha ali muitas coisas, lojinha. Como vocês sabem, era a beta da beta, né? Era várias betas, essas versões do Bounty Rush anteriores, mas vocês podem ver que já tinha live da Bandai mostrando o jogo, os próprios desenvolvedores, né? Com seu senso de humor bem exótico, né? Realmente faziam live do jogo para mostrar como é que o jogo tava. Eu não sei como que eles chegaram à conclusão do que deveria mudar, de como deveria mudar o jogo, ou de tipo que deveria mudar de alguma forma, mas tudo acarretou, né, ao Bounty Rush que a gente conhece atualmente, né? Realmente eu não sei o que levou a conclusão de mudar o sistema de jogo, até porque tem algumas coisas bem arcaicas, né, como se quando um personagem, um aliado seu falece, né, aparece bem do lado da tela ali um gigantesco que o seu aliado reviveu, e talvez acho que isso podia atrapalhar bastante, né. E na live que parece eles jogavam partidas ali de 4 jogadores apenas, então você poderia escolher partida entre 4 jogadores e partida entre 8 jogadores, né? Eu acho que todas as ideias finais do jogo acarretam ali numa que já teriam ideias iniciais, né? Mas enfim, tinha vários personagens já, tinha Robin, tinha o Mepo, tinha todos os gods iniciais. Vocês podem ver que o combo do Luffy era mais rápido, né? O combo desses personagens antes era mais rápido, então, ou seja, a Bandai nerfou esses personagens para deixar nessa versão final aí do One Piece Bounty Rush que a gente conhece.
E realmente era uma treta, mano, era uma treta danada. Você tinha seus inimigos para poder enfrentar, tinha os NPCs que apareciam no meio da partida, você tinha que finalizar todos para pegar tesouro. Era bem bizarro, né? O próprio mapa do jogo parecia que ele com aqueles mapas bem genéricos, né? De localização de jogos grandes, essas coisas aí. Então eu acho que com certeza eles pegaram algumas ideias, né, de alguns jogos aí antes de fazer o One Piece Bounty Rush, né? Essa primeira versão dele, né? Então não tinha essa desvantagem de elemento, na minha opinião. Eu acho, né? Eu acho. Tô presumindo tudo aí. Você tinha um chat também, né? Pra conversar com os personagens. Nunca teve boa barrinha de áudio, essas paradas aí pra você falar com os personagens ao vivo. E era isso o jogo, tá ligado? Não era um jogo complexo. Talvez eles tiveram essa ideia inicial pro jogo ser simples, né? Primeiramente, não ser tão grandioso quanto ele era hoje. Eu não sei o que eles planejavam direito. Como eu falei, né? Muita coisa aí do jogo inicial foi passada pros eventos ou foi passado para alguma ideia atual do jogo, como as carnes, também, né, os vinhos, né, os saquês, que devia ter sido alguma coisa. Cada jogo, cada coisa num mapa aí dessas partidas significava alguma coisa no jogo. Então eu acho que apesar do jogo ser simples antes, eu acho que a galera ia ficar feliz se viesse um jogo assim. Embora eu acho que a maior parte da comunidade não gostou muito, ou a própria chefia da Bandai não gostou muito. Só sei que alguém não gostou muito, pode apostar que alguém não gostou muito, e isso fez eles mudarem, né? Eles mudarem para o sistema que é hoje. Mas eu acho que foi uma mudança necessária, né? Que deixou o jogo mais legal, deixou o jogo mais competitivo. Eu acho que foi especial do jogo, né? O jogo ser bem competitivo, você competir com os jogadores mundialmente, foi bem legal. E esse foi o vídeo, né? Esse era o Peace Bounty Rush antes. Comente aí se você achou legal, se você ia gostar se o jogo fosse assim, né? Claro que umas mudanças, evoluções do jogo, né? Também comentem aí por que vocês acham que o jogo mudou tanto, né? Ou se alguém souber de alguma coisa que eu não sei, né? Eu sou muito noob, eu não tava nessa época do jogo, né? Eu só posso falar pra vocês como era aí. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe pro seu amigo que tá curioso, que nunca viu como é que era o jogo antes. Compartilhe que acho que ele vai gostar desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Falou!